Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é sobre cinema. Quem está aqui conosco é o Padu. Padu é professor do Unisal e verdadeiro cinéfilo. E o que é um cinéfilo? É uma pessoa que gosta muito do cinema como arte ou forma de lazer. O cinéfilo se interessa por toda a sua evolução e pelas realizações do cinema. Prazer estar aqui conversando com você sobre filmes. E qual filme que você selecionou para nós esta vez? Olha, fiz aí uma varredura nos filmes que eu normalmente gosto e decidi pelo filme De Volta para o Futuro, da trilogia, né? São 3 filmes, mas eu escolhi o primeiro filme. O filme De Volta para o Futuro, né? São 3 filmes, 1, 2 e 3, o mesmo nome, De Volta para o Futuro, 1, 2, 3. Com o mesmo diretor e com o mesmo ator principal. Impressionante eles conseguirem ter feito isso com os mesmos atores, Christopher Lloyd e o Michael J. Fox, que eu gosto muito desses 2 atores também, e eles já provaram naquele filme que eles são bem flexíveis, são bem dinâmicos, por isso que eu gosto daqueles 2. Eles são muito dinâmicos. O filme é dinâmico, é um filme que não ofende ninguém e ele faz você pensar muito. É um filme livre, que é um filme família. Você pode assistir, mesmo as brigas que acontecem, elas não são tão graves assim, de fazer ver sangue. É um filme que eu recomendo. Livre é aquilo que não tem referência a drogas, referência a sexo e violência. Se dentro desse filme não tiver essas 3 coisas, ele é considerado livre. Eu falo que é um filme para a família, porque a sua avó pode estar do lado da mãe, que você não vai se sentir desconfortável. Porque há filmes que você está do lado do seu filho, você está assistindo, você fica meio desconfortável. Então, você já sabe que ele tem que ter uma restrição. Bom, vamos voltar nosso De Volta para o Futuro. O primeiro, com Michael J. Fox e Christopher Lloyd. É um filme de 1985, já tem 35 anos de filme, ainda é assistido e ele ainda é um filme considerado muito bom. O que você mais gosta nesse filme De Volta para o Futuro? O que te chama mais atenção nesse filme? São várias coisas, mas de uma maneira geral, aquilo que você acabou de falar, é o entretenimento sem força, né? Você percebe que o filme foi feito para entreter, sem fazer nenhum absurdo, não tem pastelão explícito, vamos dizer assim, né? Jogar bolo na cara do outro, tem cenas inteligentes, piadas inteligentes, situações inteligentes. Você tem que pensar na maneira como o diálogo é feito. Eu gosto de filme assim, você não aumenta as suas dores e nem pensamentos ruins da vida que a gente leva, né? Sim, esse filme, ele é um filme leve, ele ganhou vários Oscars, né? Ele ganhou Oscars, né, de melhor edição de som, então não é um filme realmente qualquer. E nós que tentamos conhecer um pouquinho cênica na arte cinematográfica, você percebe dos cuidados que tem cada cena, né? Você pode ter, às vezes, um filme que tem uma bela história, mas, por exemplo, tem alguns seriados que eu não gosto de assistir porque toda a fotografia é muito escura. Então, você, não, às vezes, nem vê o rosto dos personagens. Tem uns que são de propósito escuros, mas esses que não são feitos com a fotografia bem feita, é difícil de assistir. De Volta para o Futuro, não. Tudo é límpido, né? Todas as cenas são límpidas, você enxerga tudo. Esse filme também, ele vai, detalhe a detalhe, ele é pensado, não é um filme jogado, não são cenas jogadas na tela. Inclusive, se você perder algum detalhe desse filme, você não entende lá na frente o que está acontecendo. Cada detalhe tem porquê de estar na tela, não é só eu vou fazer essa cena para encher o filme, para poder dar o tempo dele. Não, cada detalhe, cada cena é pensada. E é gozado que as cenas de suspense, espera que aconteça e não acontece, ainda mexe com a gente. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Tem um horário para acontecer a coisa, tem a velocidade, tem um monte de coisa que você ainda fica em estado de tensão, mesmo sabendo o resultado. Então é o tipo do filme que você pode fazer spoiler à vontade, que ainda vale a pena assistir, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, e acho que isso chama a atenção de todo mundo que assiste o filme, e é sempre comentada
em vários lugares que você vê, em vários sites, como eles previram alguma coisa para o futuro. Lá no passado, eles prefiram que isso ia acontecer, porque como ele tem a sequência, né, o segundo e o terceiro, eles mostram coisas que poderiam acontecer no futuro e que já aconteceram ou que é impossível mesmo. Essa coisa do mexer com a cabeça da gente sobre futuro e passado, sobre como você se transportar do seu presente para o seu passado e depois voltar, e isso modifica você, de acordo com a teoria do filme, você voltar ao seu passado, você pode interferir no seu presente. Isso é interessante, essa teoria é muito interessante. Você voltar realmente a viver no passado com o conhecimento que tem no futuro é um negócio assim inimaginável, né? E deve influenciar, porque aí você estaria influenciando a sua própria vida. E ao mesmo tempo, imaginar que você vai conhecer o futuro, tanto que o filme fala no segundo, né? Aquele almanaque de futebol, né? Onde o cara já sabia o resultado. Eu acho que o filme tem várias coisas que pode ser, são pequenas pílulas, né? Você tem a pílula da família, a pílula da música. O pessoal não conhecia a música nova, quando passou a conhecer, ficou extasiado, né? Quer dizer, até o próprio líder da banda ligou lá para o empresário dele, o colega dele, e falou assim, é um novo som, né? São detalhes que você, por mais que assista, você não se apercebe. Essa cena que você se referiu, o Michael J. Fox toca essa música no baile, quem escuta é um primo do Chuck Berry. Isso, agora você imagina, você para entender essa cena, você tem que ter o conhecimento da música e de quem a compôs ou quem fez sucesso com ela. Se você não tiver esse conhecimento, você não entende essa cena. Então, esse filme, ele faz várias referências de coisas daquela época que eram atuais ou que eram antigas. Ele faz referências. Se você não souber dessas referências, você não entende a cena. Nessa linha de raciocínio seu, eu vou falar de um outro detalhe. Ele sofreu um acidente porque salvou o pai, né? E ele ficou desmaiado, ficou acho que 9 horas. E aí ela chama ele de Calvin Klein, porque viu no cinto dele escrito Calvin Klein. Se você pega uma pessoa que não tem esse conhecimento dessa marca famosa, não faz nenhuma ligação, ela não vai saborear, que seria uma piada, vamos dizer assim, né? Sim, uma piada. Para assistir esse filme, tem que ter um conhecimento de mundo, que se chama. Aquele conhecimento de várias coisas que eles jogam lá na tela e você vai fazer referência cruzada com outras coisas que já estão acontecendo, que aconteceram. Usando uma metáfora até apropriada, né? Porque você tem que estar antenado, né? Antenado porque no filme você tem a antena do carro. Bom, para quem não sabe, esse filme é a história de um rapaz aí que a família dele é bem desestruturada. Ele tem amizade com um professor maluco, vamos dizer assim, um professor meio maluco que desenvolve um carro para fazer viagens no tempo. E ele acaba indo para 1955, na época que os pais dele eram jovens. E aí começa toda a mesma história, e só que daí ele volta, nesse lugar está o professor, né, o amigo dele, só que mais jovem, claro, 1955, e ele conversa com o professor e fala, eu voltei do futuro, porque para o professor naquela época era o futuro, aí ele tem que voltar para o futuro, por isso que o filme se chama De Volta para o Futuro, porque a pessoa, né, o Michael J. Fox vai para o passado e ele tem que voltar para o futuro. E é essa a missão dele, de volta para o futuro. Como é que ele vai fazer isso em 1955 para voltar para 1985 com a tecnologia da época? Essa foi uma coisa muito interessante do cara tentar descobrir uma tecnologia para mandar ele de volta para o futuro. Futuros pais dele não eram nem conhecidos, quer dizer, praticamente não se conheciam, né? Ele que fez todo um drama para que os pais se conhecessem, porque senão ele não existiria. Aí está a história da fotografia, né? Ele vai sumindo da fotografia. Acabam não fazendo aquilo que fizeram no passado para que se casassem. Ele interrompe esse processo quando ele volta para o passado. Ele interrompe esse processo do encontro dos pais, e quando ele interrompe isso,
ele acaba sumindo da fotografia, quer dizer, o passado dele não está se concretizando. Então, quer dizer, se não está se concretizando no passado, obviamente ele vai sumir no futuro. Isso não é para dar nó na sua cabeça, Padu? Fala a verdade. Lógico que é para dar nota. Mas é aí que é interessante, né? Porque tentando sair realmente da casinha, né, da zona de conforto, quem disse que isso daí não pode ser verdade? A gente não sabe. A gente está tão atrelado ao dia a dia e aos conhecimentos que recebem das escolas, né? Mesmo na universidade, que a gente não está acostumado a questionar se pode ou não existir. Evidentemente, a chance de existir diante do nosso conhecimento é mínima, mas nada nesse mundo é absoluto, né? Segundo Einstein, é possível viajar no tempo. Lógico, ele tinha suas teorias. Hoje tem gente que fala, não, é impossível viajar no tempo. Mas... Já que você tocou nesse assunto, como chamava o cachorro? Einstein. O cachorro chamava Einstein. Tem um cachorro no filme que chama Einstein, que é o cachorro do professor. Isso, quer dizer, tem essa ligação também, né? Quem não sabe quem foi Einstein não entende a piada com o cachorrinho. O conhecimento de mundo é fundamental para entender esse filme e apreciá-lo. Um outro detalhe que é interessante é a característica da cidade de 1955, né? E a característica da cidade de 1985. É a limpeza. A do passado, a cidade era limpinha, bonitinha, bem arborizada. A do futuro é uma zona geral, a mostrar que a sociedade, pelo menos pelo filme, continua maltratando a natureza, né? Parece que isso aí é uma mensagem também que se passa, só que é sutil, né? Então, nesse filme especificamente, tem que se olhar com tudo. Você tem que estar antenado no filme, antenado no mundo à sua volta. Sem isso, não dá para apreciar 100% do filme. E a gente assiste ele depois de um tempo, você fala, nossa, mas eu não tinha prestado atenção nessa cena. Tem que estar antenado 100%, e mesmo assim, quando você assiste numa outra vez, a gente consegue perceber outros detalhes que passou desapercebido na outra vez que assistiu, porque tem muita coisa. Então, realmente, esse filme é o tipo do filme que uma vez só não basta. É um filme que você tem que assistir 2 vezes. A primeira, quando você não conhece nada, e a segunda, para até fazer os paus. Vamos voltar essa cena, o que aconteceu aqui, né? Se possível isso, assistir um filme no caso, eu assisto 3, 4 vezes. Sempre tá. Você pega uma outra situação que é a seguinte, da surpresa do conhecimento. Quando Martin, né, que é o nome do personagem do Michael J. Fox, acorda logo no comecinho para ir para a escola, ele vai atrasado, não é isso? E ele usa um meio de locomoção que ainda usa até hoje, que é o skate. Então ele pega o skate dele e vai, e eu achei super interessante que ele pega carona nos caminhonetes, que hoje seria proibido e seria preso. Então ele vai numa boa, lógico que tem um outro motorista que não gosta, mas ele vai até a escola desse jeito. E aí, quando ele vai para o passado, não tem skate. Só que naquela situação onde ele é perseguido pelo Buffy, ele improvisa um skate, usando um carrinho de rolimã que o menino tinha. De rolimã, para os jovens de hoje, ninguém conhece. Pouca gente conhece. Então, me lembro que eu andava de carrinho de rolimã ali na rua, atrás da igreja, que tem aquela descida, uma descida bastante íngreme. Ia lá de propósito, para pegar velocidade. E uma vez, nosso irmão Clóvis entrou no carrinho e o carrinho tombou. Ele voltou para casa todo esfolado por causa do carrinho de rolimã. Essa cena, além de ser engraçada, ser tecnicamente bem feita, né, mostra a maneira como o cara saiu de uma situação usando a imaginação. E o espanto do menininho em achar, falei, puxa, que legal, né? Porque ele não tinha entendido o que o cara ia fazer. Você ouve o programa Multidom, apresentação de Marta Padovese. E o entrevistado de hoje é o Padu, que é professor do Unisal. Estamos falando sobre o filme De Volta para o Futuro. Esse filme, ele me dá muito nó na cabeça, e um dos nós que ele me dá na cabeça é quando ele volta, consegue voltar. Aí não temos spoiler, não tem jeito, porque esse filme já tem 35 anos, ele volta para casa. E quando ele volta, aí é uma coisa que eu não consigo compreender, as coisas mudaram. Mudaram, porque lá no passado, o passado foi modificado. O que eu não entendo aí, nessa parte do futuro modificado pelo passado que ele alterou, é como ele não se recorda
de toda essa modificação que aconteceu. E isso acontece, ele não sabe o que aconteceu. Então, quando ele volta para o futuro, as coisas mudaram, as mudanças foram drásticas, mas ele não se recorda. Mas como é que ele não se recorda se isso faz parte da vida dele? Ele não tem essa memória. Como? Esse é meu ponto, que eu acho a única coisa falha é do filme ou da teoria. Porque, em princípio, se você teve toda essa modificação, se você fazia parte daquele processo, como é que você não tem essa memória? Talvez porque realmente, se você voltar para o passado, sua memória não volta para o futuro. Mas, de qualquer forma, nesse ponto que você está falando, a impressão que dá é que a família não é desestruturada. Não, quando ele volta, exatamente, a mudança é drástica. A família, no começo do filme, ela é desestruturada. Quando ele volta, é uma família totalmente diferente, é uma família estruturada. Esse contraste que o filme dá. Como é que ele não se lembra, ele só se lembra da parte da família desestruturada. Ele não se lembra, ele não tem essa memória da família atual ou que foi modificada pela vida dele ao passado. Isso é ou não é no cérebro? Outra coisa que mostra muito em filmes americanos, principalmente para a juventude, é a insistência do bullying, né? O pai dele sofre bullying e ele também sofre bullying lá no passado. E o bullying que sofre é o bullying, acho que mais conhecido, que é o bullying da força. Eu tenho a força, eu tenho o poder e faço com você o que eu quero. Não é bullying de raça, não é bullying de gênero, não é bullying do poder que a pessoa acha que tem sobre o outro, seja por força física, seja por força mental, ou seja por força financeira. Então ele mostra que existe, pelo menos dá um aceno, né? De que existe a possibilidade de você vencer esse bullying sem você ficar chateado, choramingando pelos cantos, usando a inteligência e, de alguma forma, resolver esse problema. Por que eu falo isso? Porque eu me encaixo nisso. Eu sofri muito bullying quando ginásio na escola. Porque era pequenininho, cabelo, todo mundo passava a mão dizendo que era lambida de vaca, mas eu consegui suplantar esse bullying por outros movimentos que não sei quem que me deu, né? Se foi natural, se foi a educação do pai e da mãe. Tanto que eu nunca me senti vítima de bullying. O Buff, no fim, acaba voltando no futuro. Ele é o quê? Ele é como falar, limpador de carro, né? Ele é um fracassado profissionalmente. Quando aparece o filme, ele é uma pessoa profissionalmente bem-sucedida. Quando o passado muda, é o inverso. Então, tudo que aconteceu no passado, que foi transformado, transforma radicalmente o futuro que o Martin vivia, que era o presente dele. Por isso que dá nó. Era aquele futuro que era um presente para ele. E a outra característica desse assunto do bullying, que também me chama atenção, porque eu vivi isso, quase não existe mais, é o conceito de trote. Quando eu entrei na faculdade, eu fui trotado. Só que eu fui trotado porque vieram 3, 4, 5 fazer o trote em mim. O cara não vem sozinho. Então, o cara que quer se promover, quer fazer bullying, mesmo todo poderoso, ele sempre tem as seclas do lado dele. Tanto que quando ele pegou para bater no Martin, né, um pouquinho antes do baile lá, os colegas deles é que seguraram o Martin para ele bater. Porque senão, talvez, mesmo ele tendo condição menor, né, o Martin ser menor que ele poderia ganhar a luta ou, pelo menos, equilibrar a luta, né? Mas o outro não, o outro tinha 4 ou 5 seclas, né? E aí, quando esse 4 ou 5 seclas faz o final de jogar o Martin dentro do carro da turma da banda e ainda arrota o poder, não sei o que tem, ainda ofende um dos caras que está no carro, quando sai aquele bando de gente do carro, acabou a ofensa. Então, você veja como é a sociedade, em grupo, como que é a coisa. O que mais você poderia dizer do filme De Volta para o Futuro, que tem o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd como atores principais, que te chame a atenção? O final, ele é sensacional, porque o final é cheio de minutos, segundos de emoção, né? Primeiro, todo estudo para fazer o carro. Aliás, para falar do carro, o carro não foi sucesso. Passou a ser sucesso depois, por um certo tempo, depois do filme. Esse carro ele foi produzido, acho que poucos anos, vendeu poucas unidades. A produção dele já tinha sido parada na época do filme.
quando passou o filme, aí ele foi resgatado. E hoje quem tem um desses, ó. Nossa Senhora. Né? Quem tem um carro igual daquele filme tem vamos dizer, um bem precioso ali, realmente vale mais dinheiro do que ele pagou. É uma pedra muito mais que o Maverick que eu tenho e o Fusca que o seu marido tem. Tá? Outra característica, antes de falar do final, é que a moça que faz a namorada do Martin, a atriz, chama-se Claudia Wells. E ela é neta de um escritor famoso chamado Herbert George Wells, que escreveu A Ilha do Dr. Moreau. Antes de falar do final, é que aquilo que eu mencionei para você, que eu tenho uma experiência pessoal neste filme, eu acho que é diferenciada da maioria das pessoas. Em 1994, eu estive no Universal Studios. Ah, é verdade, você ia me contar essa história. Então conte essa história aí que você foi visitar os estúdios da Universal. Eu trabalhava e fui convidado pela empresa chamada Oracle num seminário que tinha lá. Os horários de folga, eles nos convidaram para assistir, para ir lá na Universal Studios. Universal Studios, o que é? Na realidade, é um lugar que tem uma série de cenários, né, dos filmes mais famosos, que ainda existe. O cenário ainda existe. Nós chegamos, entramos, e o primeiro cenário era do Exterminador do Futuro. Na fila, eu começo a ver plaquinha. Se você tem problema no coração, não entre. Na outro lugar, se você tem problema no coração, não entre. E outras frases parecidas. E naquela época eu sofria de pressão alta. E eu comecei a perceber que eu estava sentindo mal. Falei, o que vai acontecer aí, né? Eles colocaram a gente numa sala de espera. Eu não tive dúvida. Abri a porta e fui embora. Acho que foi o único cara no mundo que fez isso, né? Eu não quis entrar de medo, né? Na verdade, de medo. E os colegas entraram, evidentemente. Mesmo que ele falando, não tem nada a ver, não sei o que tem, mas a imaginação, né? Enquanto eu esperava ele, eu fui me acalmar, fui no cenário da Lucille Ball, que eu não sei se você lembra dela. Sim, lembro. I Love Lucy. E aí só tinha foto. Quando os colegas vieram, nós vamos assistir. E o próximo era De Volta para o Futuro. Pega o ingresso, entra na fila, do mesmo jeito. Mais berrante, tudo amarelo. Se você tem problema no coração, se você tem isso, não entre. Porque o americano é muito cuidadoso nisso. Né? O resultado, não entrei. Fugi de novo. O próximo foi Tubarão. Também estava escrito. Se você tem problema no coração, só que estava menos proeminente, né? Bem, era com placa de madeirinha. Aí eu entrei. A gente entra num barco, é um barco que está na água mesmo, né? Sei. E você começa a andar o barco, de repente um tubarão aparece para judiar de mim, bem do meu lado ainda. Molhou tudo eu. Mas aí eu já estava mais tranquilo, né? E no dia seguinte eu fui de novo assistir o Exterminador do Futuro. Aí ficou sem graça, porque virou aquilo que eu achava que metia medo, eu comecei a achar sem graça. Mas muito interessante esses 2 dias que eu passei lá. E você não entrou De Volta para o Futuro? Daí não, no segundo dia eu entrei em todos. Ah, você entrou em todos? Você gostou do De Volta para o Futuro? Não, é porque aquela mensagem de medo, de receio, ela sumiu. Ela virou ao contrário. Ela virou, agora eu sou bom, né? Aí entrei de volta para o futuro, nossa, que delícia. Muito bem. E para terminar o filme, as cenas de quando ele volta, né? O carro sendo preparado, né? Ele chega em cima da hora, e aí a conexão dos cabos para dar a ligação energética lá que só o raio podia dar, 1, não sei que lá quantos megawatts, né? Tem 2 coisinhas que eu acho que você não sei se você percebeu. Quando ele volta do futuro, ele está na mesma rua. E aí ele afunda num estabelecimento. O bêbado que estava dormindo fala assim, esses motoristas bêbados Sim. percebeu que lugar que o carro afundou, o nome do estabelecimento eram 2. O que ele afundou era Igreja Ecumênica de Cristo. E do lado, uma loja ou um cinema de sexo explícito. Coisas bem contraditórias, uma ao lado da outra. Ali também, enquanto você vê a rua, o nome das marcas famosas, né? Esse filme é cheio de merchandising, cheio de marcas. Eles pegaram
As marcas famosas jogaram todas naquele filme. Nossa, você vê, uma atrás da outra. Eles acho que entraram em contato com todo esse mundo. Vou fazer um filme, você quer aparecer? A gente dá um jeito. Esse filme é ótimo, quem não teve a oportunidade de assistir, assista, embora a gente já deu o spoiler, já contou o final, mas vale a pena assistir mesmo que você saiba o final, porque você vai perceber todas essas coisas escondidas. Eles chamam, inclusive, hoje em dia tem um nome para isso, tem alguns easter eggs que eles falam, coisas que você descobre, olha lá, a câmera mostra, e você tem que fazer referência com alguma coisa que você já conheceu, mas eles não falam o que é só mostrado rapidamente. Tem várias coisas nesse filme. Muito bom, vale a pena mesmo. Eu só queria falar mais uma coisinha sobre um dos atores ali, o Michael J. Fox, que ele teve muito sucesso, mas teve que abandonar a sua carreira de uma maneira bem chata, porque ele tem uma doença de Parkinson, que foi descoberta em 1991. Então, ele deixou de fazer vários filmes por conta dessa doença. E ele acabou fazendo uma série de TV, mas também teve que abandonar essa série por causa da doença de Parkinson. É uma pena que ele tenha tido esse problema e o fez abandonar a sua carreira antes do tempo. Eu agradeço você, Padu, pelo bate-papo aqui do filme, De Volta para o Futuro. Então, agradeço ao Padu aí, que é professor do Unisal, que mais uma vez se dispôs a conversar conosco sobre filmes. Obrigada, Padu. Eu também agradeço, obrigado pela chance novamente, que seus ouvintes apoiem sempre você no seu programa. Obrigadão, até mais. Até mais. Agora é a hora das pílulas da doutora Thaís Henriques. Olá, multidão! A dica de hoje é o álcool em gel. Nesse tempo de pandemia, a gente escuta bastante falar sobre o álcool em gel como aliado à prevenção, né? Na verdade, o álcool em gel é nosso amigo para quando nós não temos acesso a água e sabão para fazer a higienização das mãos. Dessa forma, a gente precisa sempre priorizar lavar as mãos com água e sabão e, caso a gente não tenha pia por perto, utiliza o álcool em gel para limpar a mão. Até a próxima dica! Você ouviu Pílulas da doutora Thaís Henriques? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com e envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da radiowebdom.com. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.